Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Ender Geno Lopes, ganhador do Prêmio PIP individual no segundo semestre de 2019, com o projeto das Lightning Hacks. Então, bem-vindo, Andrew. Você pode falar um pouco mais sobre você? Olá, obrigado. Muito obrigado aqui pela essa entrevista, oportunidade aí de contar um pouco sobre essa experiência. Então, eu sou o Andrew. Atualmente eu estou no quarto ano do BCC, entrei em 2017. E, ok, contando um pouquinho mais sobre mim, desde o começo da minha graduação, eu me envolvi bastante nas coisas de projetos de extensão e tudo mais. Eu participei do começo da criação do grupo Tex e depois do IMSEC, onde eu fiquei participando mais ativamente depois nos outros anos. Participando do grupo IMSEC de segurança de informação, eu ajudei participando de competições, essas competições de segurança que eles têm, ajudando com palestras, organizando palestras, workshops sobre segurança, ensinando um pouquinho do conteúdo de todo o conteúdo que o grupo traz, que o grupo estuda, tudo mais. E também dentro do MSEC a gente organizou várias coisas, como hackathons junto com o Code Lab, outro grupo de extensão. E além dessas coisas, eu também, tipo, além de participar da segurança de informação e compartilhar esse conhecimento para outras pessoas, eu também participei fazendo coisinhas bonitinhas, assim, tipo, os designs desses grupos, desenhando um pouquinho mais dessas coisas. Também ajudei com o IMEX, que é aquele mês de extensão que o IME tem, também ajudando com parte de design e divulgação das coisas, que é uma das coisinhas que eu gosto também, né? Além de outros conteúdos que a gente aprende. Então, e atualmente, além de todas essas coisas que eu já fiz durante a graduação, participando dos grupos de extensão, eu faço estágio na Alura, eu sou instrutor lá, então eu dou curso relacionado sobre computação. E é basicamente essa minha trajetória que eu tive durante a graduação, participando de vários grupos, conversando com pessoas assim, e tô aqui agora. Maravilha. Como a gente viu, acho que todo mundo do BCC sabe que o Andrew já fez muita coisa, participou de muita coisa, fez muita coisa interessante. Então, Uhum. agora indo um pouco mais para o seu projeto do Prêmio PIPA, você pode apresentar um pouco mais, falar sobre ele, sobre as Lightning Hacks? Ah, sim. Então, as Lightning Hacks, elas são, tipo, falando basicamente, elas são apresentações curtas que quebram paradigmas. Então, o que é isso tudo? Para explicar um pouquinho sobre o que são essas apresentações curtas, tipo, qual que é a motivação delas, eu acho que é legal contar um pouquinho da história de como que ela surgiu. Essas Lightning Hacks, essa iniciativa, ela surgiu dentro do IMSEC, enquanto a gente estava fazendo os nossos estudos individuais e fazendo os projetos do grupo, a gente sentiu a necessidade de apresentar as coisas que a gente está estudando, porque durante o grupo a gente fazia as apresentações, as palestras, workshops, coisas assim, para que outras pessoas conseguissem receber o conhecimento que a gente estuda. Só que isso é um pouco difícil, tipo, para você organizar uma palestra, você precisa parar um tempo para organizar aquela palestra de 1 hora. Às vezes as pessoas não têm tempo de conseguir reservar para assistir aquela palestra de 1 hora, que é uma coisa extensa, que tem muito conteúdo. E para você conseguir conteúdo para uma palestra de 1 hora, não é algo tão simples. Às vezes você precisa de um estudo de um semestre para conseguir acumular todo esse conteúdo suficiente para ir apresentar essa palestra de 1 hora, para apresentar esse workshop de 4 horas. Então a gente viu que isso era uma coisa que faltava. A gente não conseguia semanalmente ter é, alguma coisa para mostrar para as pessoas. A gente não tinha nenhum formato para conseguir apresentar as coisas que a gente diariamente, ao longo do semestre, a gente está estudando. Aí nisso a gente foi e pegou referências de várias coisas que já existiam, de um formato que chama Lightning Talks, que é até eu acho que o Hardware Livre ele fazia um pouco parecido disso, mais ou menos naquele semestre, no segundo semestre de 2019. O Garoa Hacker também, eles faziam essas espécies de Lightning Talks para apresentar temas interessantes que eles estudam. Então, baseado nisso, a gente juntou vários elementos das coisas que a gente viu e criou o Lightning Hacks. E ok, essa daqui é a história. A gente queria ter apresentações curtas de forma semanal, de forma que seja bem periódica essas apresentações. Aí a gente foi e criou essa iniciativa. E como que ela funciona? Essa iniciativa ela funciona com
É um evento, tipo, um evento semanal ou pelo menos periódico. E é um evento curto, no máximo 1 hora, onde nessa 1 hora, ou menos de 1 hora, você vai ter várias apresentações curtas. E no começo a gente estava definindo uma apresentação de 5 minutos. Então, em 5 minutos, você vai ter que explicar, por exemplo, como programar Union Find. Então, o algoritmo de Union Find, em 5 minutos, lá do zero, você explicar como que ele funciona e como que você consegue programar. E logo em seguida, você vem com alguém explicando, por exemplo, como que uma calculadora mecânica funciona. Aí, tipo, essa sequência de apresentações curtas que as pessoas, tipo, aprendem ao longo do semestre, ao longo da graduação, e estão aprendendo naquele momento, eles conseguem compartilhar para as pessoas, tipo, de forma curta, sucinta, e instigar as pessoas a conseguir procurar mais. Então, esse daqui que é o ponto das apresentações do Lightning Hacks. É dessa forma que funciona. E, aliás, eu acho que um exemplo legal para explicar o porquê que isso daí por que isso é interessante, por que isso daí funciona, no IME, a gente tem um laboratório que chama o LabXP, né? Não, LabXP não. O LabX. O LabX, que é o laboratório que o pessoal de extensão participa, o pessoal do BCC em geral, eles sempre estão lá, sempre fazendo alguma coisa, estudando, fazendo EP. E é nesse lugar que você consegue ter contato com várias pessoas de vários anos, né? Então, você está lá no ano fazendo algum projeto e você tem contato com pessoas de outras turmas que normalmente você não conversa. E é nesse ambiente, por exemplo, que você pode estar lá fazendo as suas coisas e chega alguém e diz para você uma curiosidade muito legal de C, por exemplo, que você pode ir inverter o índice com o nome do array, que dá na mesma, porque o C ele funciona de um jeito específico lá, e na memória, na hora de fazer as contas, a coisa dá certo, a coisa funciona, aí você pega, e isso muda a sua perspectiva de como pensar, tipo, é uma coisa a mais que adiciona, tipo, para o seu conhecimento, e é uma coisa que você provavelmente não conseguiria saber isso se alguém não tivesse te contado, alguém que às vezes pesquisou muito a fundo sobre isso e descobriu pelo próprio esforço, sem isso você não conseguiria saber esse tipo de coisa. E são essas pequenas informações que a gente vai agregando com o tempo, tipo, no BCC em si, que agrega tanto para a gente como BCC, né? Tipo, isso que diferencia bastante a gente dos outros cursos em geral, porque a gente está sempre se conversando, a gente está sempre aprendendo entre si. Então, esse daí que era o ponto do Lightning Hacks. Você conseguir apresentar essas coisas, várias coisinhas curtas, várias coisas que as pessoas estão estudando, e o pessoal conseguir trocar essas informações entre si. Legal, muito bacana. Acho que todo mundo concorda que o BCC é muito bom, do jeito Sim. que ele é, porque a gente troca muita informação, a gente troca muita experiência, está sempre Sim. conversando. O próprio LabX é um próprio lugar onde muito conhecimento é fermentado ali, trocado, passado um para o outro e tal. Sim, é muito legal. É muito bacana, é isso mesmo. E acho que, além disso, né, além dessas trocas de experiência e tudo mais, como que organizar as Lightning Hacks contribuíram para a sua formação e para o seu conhecimento? Uhum. Isso daí de organizar, de contribuir, assim, como formação, eu acho que pode dividir em várias partes. Você pensar, contribuiu como formação técnica, o que eu posso dizer é que, ao organizar o Lightning Hacks, por exemplo, você tem que ir por exemplo, desenvolver o site do Lightning Hacks, você tem que ver como que eu posso dizer, organizar todas as ferramentas para que esse evento funcione. Porque, por exemplo, para o Lightning Hacks, você precisa ter o site, o lugar que as pessoas cadastram. Em seguida, você precisa ter o lugar que você vai colocar o histórico das Lightning Hacks passadas. Todo esse processo, sei lá, de desenvolvimento de software é uma coisa que agrega ao você desenvolver esse projeto. Você tem esse agregamento técnico, né? Fazendo esse tipo de projeto. Outra coisa também que me desenvolveu como que eu posso dizer? Uma outra coisa que desenvolveu é que, ao fazer o Lightning Hacks, você está criando um novo evento, né? Você está, como que eu posso dizer? Apresentando uma outra ideia. Então, por exemplo, como eu gosto do design, eu, junto com um grupo em geral, a gente foi e projetou todo o design do Lightning Hacks, as informações visuais das coisas, esse tipo de
como que eu posso dizer, toda essa vitrine de como que o Lightning Hacks vai ser e como que a gente consegue apresentar para as pessoas. E isso é uma coisa que é meio difícil de você conseguir de outra forma, assim, você tá indo lá e criando esse evento, assim, você tá indo lá e desenvolvendo esse projeto. Então, é algo legal para você ver como fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que a coisa que mais me agregou participando do projeto Lightning Hacks, né, tipo, organizando toda essa iniciativa, é essa coisa de você ter a proatividade de ter que organizar as coisas. Como você está organizando esse projeto, você tem toda aquela responsabilidade de fazer com que a coisa funcione, né? Então, você tem que estar aí e reservar sala para que o evento ocorra, conversar com os professores para deixar que esse evento aconteça lá, conversar com as pessoas para que ver se elas vão participar ou não do projeto, apresentar para as pessoas que esse projeto existe, que essa iniciativa existe, para que elas vão e consigam apresentar, consigam participar. Então, é uma coisa bem louca que você tem que estar o tempo todo participando do projeto, tá bem ativo em cima daquele projeto para que ele funcione. Então, é toda essa produtividade que depois que você termina de estar em cima do projeto, depois que você passa, sei lá, por um semestre organizando esse tipo de coisa, você muda um pouco esse jeito de pensar, né? Porque você está lá com toda aquela responsabilidade. Então, é uma coisa que você cresce muito como pessoa organizando um projeto desses. Então, eu acho que isso daí foi a coisa principal, pelo menos que eu considero, organizando Lightning Hacks em si. Uhum. Acho que é uma experiência que, é igual você falou, você só aprende mesmo fazendo, pôr a mão na massa, porque você não vai aprender isso na sala de aula, você não vai aprender isso em outro lugar, né? É só Isso. organizando mesmo e fazendo. Muito bacana. E aliás, tipo, você pensar, além de organizar o Lightning Hacks em si, só o fato do Lightning Hacks existir, eu já consegui aprender bastante coisa pelas palestras que o pessoal fez. Então, você já aprende coisas que, às vezes, por você não estar estudando, você consegue pegar aquele novo conteúdo, então já agrega bastante. Só do fato do Lightning Hacks existir, você aprende bastante. Justo. Eu, como participei assisti alguns e, nossa, contribuí bastante mesmo, você aprende muita coisa, bem da hora. E agora, para finalizar, como participar para ganhar o prêmio do Projeto PIP e como elaborar a proposta para submissão? Então, para participar, é importante que você tenha um projeto, né? Um projeto para que você para você conseguir apresentar para as pessoas. Como que você consegue esse projeto? Normalmente, quando você participa de grupos de extensão, é o que a maioria das pessoas considera como a forma mais intuitiva de você acabar tendo um projeto para conseguir criar, que às vezes, por exemplo, do TECS que eles foram e os projetos que eles tiveram dentro do TECS viraram projetos para o Prêmio Pipa, até o próprio Hardware Livre que já ganhou Pipa, os projetos dentro deles viraram projetos para esse prêmio, mas em geral você não precisa necessariamente estar relacionado com um grupo de extensão ou algo assim para ter um projeto, é algo só que você acha que vai conseguir trabalhar durante um semestre, é um projeto não necessariamente até relacionado com computação, mas que você vai estar organizando durante esse semestre e eu acho interessante que um projeto que tem algum impacto talvez para o BCC, que eu acho que isso daí é algo bacana, algo que vai envolver outras pessoas do BCC, algo que vai trazer algo que o BCC tem de bom para as outras pessoas. Então, essa idealização do projeto eu acho bacana. E depois disso, depois que você tem o projeto em mente e tudo mais, você vai ter que escrever como que chama aquela coisa que você tem que escrever? A proposta, né? A proposta do seu projeto, que você vai ter que enviar para ele ser escolhido. E isso tem basicamente 3 partes, a proposta desse projeto. Um é falando um pouco sobre você, se você está fazendo você está apresentando um projeto individual, que não necessariamente precisa ter só você, pode ter um grupo envolvido, mas aí você vai ser o coordenador desse projeto, você está apresentando como coordenador desse projeto. Aí, então você tem que contar um pouquinho sobre você, tipo, tudo que você passou no BCC, que é basicamente, sei lá, essa apresentação inicial que eu dei nesse vídeo. Então, contando um pouquinho sobre as coisas que você passou, que deve, sei lá, dar 2 parágrafos no máximo explicando
um pouco sobre isso daí. E logo em seguida, o que você tem que explicar mais ou menos é sobre o que é o seu projeto, mostrar para as pessoas que seu projeto é legal, que esse é um projeto que vai funcionar, que tem bastante, que vai ter algum impacto, né, para as pessoas, que vai ser um projeto bem interessante. E é interessante também listar as coisas que você vai fazer para as pessoas entenderem que é um projeto bem concreto. Então, falar que, vou fazer tal coisa, as coisas vão funcionar de tal forma, listar bem em tópicos, assim, as coisas que você vai desenvolver. É importante que as pessoas sintam bem que esse projeto vai ser algo que vai funcionar e que vai ir para frente. Porque você também tem que pensar para quem que você está enviando, né, essa proposta. Aí vão ter bancas de professores, alunos e do patrocinador que vai estar olhando você. Então, às vezes, eles não conhecem você. Tipo, por exemplo, o patrocinador provavelmente não vai conhecer você, quem que você é. Então, é importante nessa proposta e na idealização do projeto você conseguir mostrar que o seu projeto tem valor. E também você não precisa não precisa ficar tão intimidado com essa coisa de projetos e que precisa ser algo tão grandioso nem nada, porque as coisas que você já faz no dia a dia durante o semestre do BCC já é algo grandioso, já é algo grande, então só precisa mostrar isso daí para as pessoas que vão estar avaliando, que eu acho essencial. Maravilha. Acho que para quem está assistindo, né, uma das principais partes que a gente está gravando essas entrevistas é justamente para desmitificar um pouco o prêmio PAPE e fazer com que o professor participe. Então, participe, se aplique, seu projeto é bom, pode ter certeza disso, e não tenha medo nem nada disso, né? Uhum. Bom, então é isso. Muito obrigado, Andrew. Valeu mesmo pelo seu tempo. Que legal. Eu que agradeço aí. Essa iniciativa de vocês é muito incrível. É uma coisa que eu fiquei surpresa que não existia antes. Então, eu espero que dê muito certo aí para as próximas apresentações do Prêmio Pipa. Espero que continue aí para frente nas próximas gestões. Espero que dê certo. Pois é. Obrigadão, então. Obrigado. Até mais aí. Tchau, tchau.